exatamente um instrumento utilizado pelo INSS, né, que ele traça um perfil entre a categoria profissional e o adoecimento profissional, e a própria perícia do INSS, né, a partir do momento que recebe esse trabalhador, por exemplo, por exemplo, da construção civil, que tem um índice elevado de acidentes, né, de acidente de trabalho, ou dos transportes, que o índice também é um índice elevado de acidente de trabalho. O INSS, quando acolhe esse trabalhador acometido de vítima de acidente de trabalho, até de uma doença ocupacional típica e característica daquela categoria, o NETEP automaticamente vai lançar ele no benefício previdenciário de acidente de trabalho, né, que gera uma série de direitos, a estabilidade e outras questões assim relativas à questão do direito previdenciário, né? Então, o NETEP, ele vem com mais um instrumento para fortalecer a questão, né, do registro real dos acidentes ocorridos no Estado, no país, né? Então, é muito importante. Agora, o NETEP, ele só diz respeito aos trabalhadores formais, aos trabalhadores que estão, né, assegurados pelo INSS, que estão na condição de segurado do Instituto Nacional de Seguro Social. Mas a gente, como eu tinha colocado antes, existe uma parcela expressiva de trabalhadores na informalidade, né, que tem que ser coberto pelos sistemas de saúde, e que, para esses trabalhadores, que é um montante expressivo de pessoas, trabalhadores na sociedade, ainda falta muito para você conseguir dar assistência, dar cobertura, né? Agora, a Política Nacional de Segurança de Saúde do Trabalhador, ela visa a redução de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, através de ações como promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Essa política, ela é realidade ou ela está só no papel? Com certeza. Não atrapalhando. Não, com certeza. Eu acho que o governo, de uma maneira geral, ele tem tido uma atenção especial à saúde do trabalhador, não somente do trabalhador seletista, mas ele tem tido uma visão voltada também para o trabalhador, para o servidor público federal, no intuito de reduzir esses números assustadores de morte, inclusive. No último levantamento feito pela Previdência Social, em 2009, a cada 3,5 horas morre um trabalhador, sem contar com aqueles trabalhadores que ela fez referência, com relação àqueles trabalhadores domésticos, àqueles trabalhadores autônomos, né? E o índice é extremamente elevado na construção civil. Os acidentes são assustadores, são muito frequentes e acontecem todo dia. Mas dá para se pensar em política pública, né, de assistência ao trabalhador, deixando de fora os informais, os que estão na informalidade em determinados setores de atendimento? Vanzetti? Se você falar de política pública nacional de trabalhador, eu entendo que a política tem que contemplar todos. E eu acho que os movimentos sociais, as organizações de classe, as instituições, a gestão que é responsável, ela tem que contemplar todos. Tem que existir uma política que realmente abrace e veja, né, todos como trabalhadores, e todos precisam de assistência, todos precisam de promoção, né, todos precisam de cobertura, né, de seguridade social. Então, eu entendo assim que a política ela vem desde 2004, né, que essa Política Nacional de Saúde do Trabalhador vem sendo desenvolvida pelo Ministério da Saúde. Ela precisa da intersetorialidade, ela precisa da articulação com outros ministérios, como o Ministério da Previdência, como o Ministério do Trabalho e Emprego, na questão da fiscalização, na questão, né, das normas regulamentadoras, para que elas sejam cumpridas pela empresa privada, né, pelos empresários, pelas empresas, mas realmente ela tem um desafio muito grande, e esse desafio é ter um olhar para essa parcela expressiva da população que trabalha sem nenhum vínculo, sem nenhuma garantia, né? Apesar de estar assegurado na Constituição que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e o SUS
se propôs quando da criação do SUS. A proposta é essa, é um acesso e é um sistema para todos, mas a gente vê que ainda falta muito por construir, ainda falta muito você consolidar esse trabalho e eu acho que ainda é necessário o envolvimento e a responsabilidade de muitos setores, né? Setores do governo, setores da própria sociedade e setores também das representações dos próprios trabalhadores, né? Dos movimentos sindicais, das centrais, né? Dos seus sindicatos e até os movimentos sociais e até quem não está organizado também, quem não precisa do SUS, né? Quem não tem a necessidade de um parente, de um irmão, de um vizinho, de um familiar seu, ou até de você mesmo, que às vezes passa por um caso de câncer mais sério, mais grave, e que precisa da necessidade da assistência do Estado, porque os seus recursos econômicos não são suficientes, né, para dar cobertura àquele adoecimento. Então, eu acho que é um desafio, mas é um desafio posto e que eu, assim, pessoalmente, acredito, assim, que os movimentos sociais e a sociedade e a participação e a democracia que nós chegamos até hoje, que nós construímos, ela não volta atrás. Acho que talvez um mecanismo de cobrança, não é? Também. Agora, existe na estrutura do SUS o atendimento específico que existe para o trabalhador da iniciativa privada e para o trabalhador do serviço público de atendimento, uma política de atendimento a esse trabalhador dentro da estrutura do SUS, afora a questão simples de saúde, né? A doença do trabalhador, existe assim na estrutura do SUS? Existe, como eu lhe falei, a questão da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Ela é uma rede que vem desde 2003 sendo construída. Em 2009, ela passou por uma portaria, que é essa que eu fiz referência, que é a portaria 2728. Ela amplia e fortalece essa Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. Na verdade, ela é composta a nível nacional por 190 serestes estaduais e regionais. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, nós representamos o Sereste estadual, mas tem a coordenação de saúde do trabalhador e também tem a coordenação de saúde do trabalhador e tem os serestes regionais, né, que são em número de 7 serestes. Tem um sereste em Quixeramobim, Sobral, são as macro-regionais, né? Juazeiro do Norte, Quixeramobim, Sobral, Tianguá e o Sereste Fortaleza. Então, essa rede de atenção à saúde do trabalhador, que são os Serestes, que têm a missão de cumprir, de fazer acontecer essa política, ela também conta com a rede nacional a chamada Rede Sentinela de agravos relacionados à saúde do trabalhador. Essa Rede Sentinela ela é composta, eu acho que ela está em 3.000, que são unidades sentinelas distribuídas nos serviços de saúde do SUS, onde o trabalhador, ele, quando entra, né, ele tem que ser atendido por essa rede de atenção em rede sentinela, que vai fazer aquela relação entre o agravo daquele trabalhador e o nexo causal da doença, né? Era isso que eu não havia entendido, que os serestes atendem também aos trabalhadores da informalidade, né? Que estão... Ele cobre fora também esses trabalhadores. Do mercado formal. O Sereste, a missão dele e a estrutura dele é para acolher, investigar e notificar todos os casos de adoecimento relacionado ao trabalho. Indistintamente. Indistintamente. Agora, se você me disser que isso já está sendo feito a contento ou que isso já é uma realidade, aí eu vou dizer que não, que isso ainda está em construção. Existem técnicos, existem profissionais de saúde que estão constantemente passando por reciclagem, uma capacitação, uma educação permanente desses profissionais, inclusive a Política Nacional de Saúde do Trabalhador, dos trabalhadores do SUS, é nesse sentido, você capacitar os profissionais, para quê? Porque eles acolham, porque às vezes ele não tem aquela informação, ele não passou pelo aquele processo de formação, de humanização, de atenção. Ele mesmo, enquanto trabalhador, até o próprio trabalhador da área da saúde, quando a gente vai para os debates, vai para as palestras, vai para os encontros, ele, enquanto trabalhador da própria área da saúde, diz: nós estamos cuidando da saúde, mas quem cuida da saúde da gente? Como está a questão da saúde do próprio trabalhador da saúde, né? Então, esses momentos de capacitação das equipes para, né, se humanizar,
fazer um SUS mais humanizado, mais sensível e que tem um olhar diferenciado para acolher esses trabalhadores, essa é uma tarefa que está sendo colocada e está sendo construída, inclusive assim, nesse sentido. Por exemplo, o Sereste estadual, ano passado, uma das ações do Sereste foi a defesa de um curso de especialização em saúde do trabalhador. É um curso pioneiro, né? O Sereste estadual ele está fazendo um curso pioneiro de saúde, de especialização em saúde do trabalhador. Existe um curso feito pela Fiocruz, pela Fundacentro, né? Que é feito à distância. Inclusive, ele está até agora com inscrições abertas. Mas, quer dizer, é todo um custo, é todo um orçamento para você trabalhar profissionais, capacitar profissionais e sensibilizar, né, para eles desenvolverem o seu trabalho e, né, implementarem essa política de saúde do trabalhador. Então, a capacitação, essas especializações, os debates, as palestras e os seminários, tudo isso eu acho que a gente soma para construir esse SUS, que é o SUS que a gente, né, sonha, almeja, né? Doutora Eliette, algumas colocações nesse sentido? Não, só fazer uma única colocação, que o governo, hoje em dia, ele, desde 2009, né, através da criação do CIAS, que nós vamos discutir mais adiante, ele passou a ter um olhar voltado não só para o trabalhador seletista da empresa privada, mas para dar atenção aos seus próprios trabalhadores, que são os servidores públicos federais. Então, eles passaram a ter uma atenção maior, e só ressaltando uma coisa que você falou, é que todo hospital público, ele é preparado também para receber, de acordo com a legislação, ele deve receber qualquer trabalhador, o atendimento dos trabalhadores de uma maneira geral. Embora que em alguns hospitais isso ainda não seja bem esclarecido, né? Ainda não seja do conhecimento de todos os médicos que trabalham, de todos os profissionais, mas isso já é estabelecido no SUS, que qualquer hospital é para atender o trabalhador. Com essas ações, dá para interpretar que há vontade política realmente do governo em prestigiar, em encaminhar essas políticas públicas de saúde para o trabalhador? Dá para sentir assim que realmente consistente essa vontade política? Eu acho que sim, porque o ônus, por ele não fazer essas promoções de saúde, é muito grande para ele. Então, ele vai atrás não só pelo interesse mesmo da saúde do trabalhador, mas porque ele vai pagar um ônus muito grande em não fazer essas promoções, em não procurar melhorar as atividades, em não melhorar os recursos para o trabalhador, o atendimento. Estamos apresentando pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje debate políticas públicas para a saúde do trabalhador. Nós faremos um breve intervalo e voltamos em seguida. Universitária FM. A sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute o tema Políticas Públicas para a Saúde do Trabalhador, contando com a participação da doutora Eliette Rola, ela que é diretora do Núcleo de Perícia e Assistência aos Servidores e Estudantes da Universidade Federal do Ceará, e da Vanzete Alencar, ela que está representando aqui o Sereste, que é o Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador. Lembrando que você pode participar do nosso programa ligando para o 3366-7474 e fazendo a sua pergunta aqui às nossas convidadas, né? Alguma dúvida, alguma indagação. Acho que a gente não poderíamos falar de saúde do trabalhador sem falar um pouquinho dos planos de saúde, né? E sempre há alguma relação, porque é atendimento também à saúde. O acidente de trabalho agora é um dos procedimentos que os planos de saúde privados eles são obrigados a cobrir. Anteriormente, eles não eram, mas agora com a nova lei, eu não sei se é portaria, eles são obrigados a cobrir também os procedimentos, né, os acidentes de trabalho que vitimam os trabalhadores. Isso não representaria, esse atendimento obrigatório, um passo rumo à privatização da atenção básica à saúde do trabalhador? Com essa responsabilidade agora dos planos de saúde em atender a esses acidentes? Vanzete?